A música ecoava pelo grande salão de baile, cada nota ricocheteando nos lustres de cristal e no piso de mármore polido. Risos, taças de champanhe e vestidos de grife compunham a imagem perfeita da alta sociedade. Mas, quando Ana Oliveira entrou, tudo parou. Apenas por um momento. Seu vestido era verde esmeralda, simples, mas deslumbrante. Sua postura irradiava confiança tranquila, mas eram seus olhos, perspicazes e inabalantes, que chamavam a atenção. Ela não olhou em volta em busca de aprovação. Ela não precisava disso. Bruno Almeida estava perto do bar, conversando casualmente com um senador. Quando a viu, sua taça congelou no ar. Por um segundo, ele não conseguiu respirar. Aquele rosto, aqueles olhos. Ele os conhecia, mas algo estava diferente, mais poderoso, mais vivo. Sua voz ficou presa na garganta. Ana! Ela encontrou o olhar dele, mas não disse nada. A sala ao redor deles continuava girando, mas para Bruno, o tempo havia parado. Memórias voltaram à tona. As lágrimas dela, as palavras cruéis dele, a porta que ele bateu na cara dela 7 anos atrás. O que ela estava fazendo ali? E por que ela parecia não carregar nem mesmo uma sombra da dor que ele deixou para trás? Todos estavam olhando, mas Ana não se abalou. Simplesmente virou a cabeça ligeiramente e sorriu. Um sorriso que dizia: eu não apenas sobrevivi, tornei-me alguém que você nunca mereceu. Ana Oliveira nunca foi do tipo que buscava atenção. Criada em um bairro modesto nos arredores de Recife, ela cresceu acreditando no trabalho árduo, na bondade e na beleza tranquila dos dias comuns. Sua mãe era enfermeira, seu pai mecânico, nenhum dos dois era rico, mas ambos eram íntegros. Com eles, ela aprendeu que o que você dá aos outros é muito mais importante do que o que você tem. Aos 24 anos, Ana tinha se tornado uma professora primária muito querida. Seus alunos a adoravam por sua paciência gentil e seus colegas a admiravam por sua paixão. Ela vivia simplesmente um apartamento aconchegante, móveis usados e um coração cheio de sonhos. Mas um sonho se destacava dos demais: começar uma família baseada no amor, na confiança e na lealdade. Esse sonho parecia ao seu alcance quando conheceu Bruno Almeida. Eles se conheceram em um evento benéfico, onde ela era voluntária. Ele era bonito, articulado, vestia um terno feito sob medida que praticamente gritava poder. Seus mundos não podiam ser mais diferentes. Ele dirigia um carro esportivo, ela pegava ônibus. Ele fechava negócios tomando champanhe, ela corrigia provas tomando café. E ainda assim, ele se sentia atraído pela sinceridade e pelo calor humano dela. E Ana, apesar das dúvidas iniciais, acreditava na versão de Bruno que ele lhe mostrava. O relacionamento deles floresceu rapidamente. Em menos de 1 ano, ele a pediu em casamento com um anel que brilhava mais do que qualquer coisa que ela tivesse. E ela disse sim, com o coração cheio e os olhos marejados. Mas o conto de fadas se despedaçou no momento em que ela lhe disse que estava grávida. Ana se lembrava de cada segundo daquela conversa. A maneira como a expressão dele mudou de choque para irritação. O silêncio que pairou entre eles como uma lâmina. E então, suas palavras, medidas, frias, distantes. Isso não faz parte do plano. Você deveria ter me dito que estava sendo descuidada. Ela não tinha sido descuidada. Ela estava apaixonada. Nos dias que se seguiram, Bruno se afastou completamente. Ele cancelou o noivado, mudou-se do apartamento que eles dividiam e desapareceu da vida dela como se ela nunca tivesse existido. O anel nunca foi devolvido, nem as promessas. Ana ficou sozinha, sem família por perto, com poucas economias e uma vida crescendo dentro dela. O mundo em que ela confiava desmoronou da noite para o dia, mas ela não desistiu. Em vez disso, Ana se apoiou nos valores que sempre a definiram. Ela trabalhava durante o dia e estudava à noite.
Ela aceitou trabalhos freelance como tutora, vendia bolos nos fins de semana e, aos poucos, construiu uma vida para si mesma e para seu filho, que ainda não havia nascido. Havia noites em que ela chorava, manhãs em que lutava para sair da cama, mas nunca desistiu. Ela deu ao filho o nome de Pedro, em homenagem ao avô, um homem que lhe ensinou que a força não está no barulho, mas na presença. Ana não se tornou apenas mãe. Ela se tornou uma guerreira silenciosa. Quando entrou naquele salão de baile 7 anos depois, ela não era apenas o passado de Bruno. Ela era a prova de que as pessoas mais fortes, são muitas vezes aquelas que nunca se esperava que se destacassem. Ana Oliveira nunca quis fama ou fortuna. O seu maior desejo era algo mais simples, mas muito mais profundo. Ela queria ser amada plenamente. Acordar ao lado de alguém que a escolhesse todos os dias, não pelo seu estatuto ou aparência, mas porque via o seu coração e o valorizava. Ela queria construir um lar cheio de risos, jantares partilhados, histórias antes de dormir e manhãs de domingo de pijama, com café e desenhos animados ao fundo. Desde o momento em que teve idade suficiente para entender o significado do amor, Ana sabia do que tipo de amor ela ansiava: estável, honesto, protetor. Não o tipo que se exibia nas redes sociais ou exigia viagens luxuosas para se manter vivo. Ela queria um amor que estivesse presente, especialmente quando as coisas ficassem difíceis. Um amor que não desaparecesse ao primeiro sinal de dificuldade. Quando conheceu Bruno Almeida, ela pensou que finalmente tinha encontrado esse tipo de amor, ou pelo menos o potencial para isso. Bruno era carismático, elegante e incrivelmente persuasivo. Ele conseguia dominar uma sala com um olhar e desarmar uma discussão com um sorriso. Mas por baixo dos ternos de grife e do carro de luxo, ele mostrava a Ana vislumbres de algo real. Telefonemas tarde da noite, em que ele falava sobre sua infância solitária, seus sonhos de construir algo maior do que o império de seu pai e seu cansaço por sempre ter que agir para agradar os outros. Com ela, ele dizia que sentia que podia respirar. Esses momentos, os momentos de vulnerabilidade, conquistaram Ana. Ela não se importava que ele fosse milionário. Ela não se importava que suas vidas fossem tão diferentes no papel. Tudo o que ela via era um homem que precisava de amor tão profundamente quanto ela. E então, ela o deu, de forma livre, sem reservas. O relacionamento deles se desenvolveu rapidamente. Ele a levou a lugares que ela nunca imaginou que veria. Jantares em restaurantes de luxo, escapadas de fim de semana em resorts particulares, bilhetes escritos à mão, deixados no bolso do casaco dela. Ele a fez se sentir escolhida, especial, como se ela fosse mais importante do que qualquer outra pessoa no mundo. Então, quando ele se ajoelhou e pediu-a em casamento, ela disse sim sem hesitar. O seu coração estava totalmente dedicado a ele. Não porque ele era rico, não porque o anel brilhava como uma pequena galáxia, mas porque ela acreditava verdadeiramente que tinha encontrado a sua alma gêmea. A notícia da gravidez chegou 3 meses depois. Ana estava nervosa para lhe contar, claro. Eles não tinham planejado, mas ela não estava com medo. Ela imaginou que ele ficaria surpreso no início, talvez impressionado, mas, no final, feliz. Ela imaginou que ele a puxaria para seus braços, beijaria sua testa e diria: "Vamos resolver isso juntos." Em vez disso, ele ficou olhando para ela por um longo tempo, com uma expressão indecifrável. Então, ele balançou a cabeça lentamente. "Você deveria ter tomado mais cuidado", disse ele. Ana sentiu o coração afundar. "Não posso ser pai agora. Tenho muitas coisas acontecendo. Minha diretoria, os investidores, eles não entenderiam isso. Isso vai arruinar tudo pelo que trabalhei." Ela mal ouviu o resto do que ele disse.
Seu peito parecia estar afundando. Ela esperava choque, talvez até pânico, mas não rejeição. Não essa resposta fria e transacional. Ela se lembrou de sussurrar: "Mas nós vamos nos casar." Ele desviou o olhar. Não mais. Essas 3 palavras destruíram o sonho que ela havia construído. Em um instante, o futuro que ela havia imaginado, o casamento deles, o filho deles, a vida juntos, se desintegrou em pó. Bruno não apenas terminou o noivado, ele terminou tudo. Ele saiu do apartamento dela naquela noite e não voltou. Nem por ela, nem pelo bebê. Ana passou os dias seguintes em um torpor. Ela chorou até o rosto doer, até o corpo ficar vazio. Mas mesmo com o coração partido, uma coisa permaneceu intacta: seu amor pelo filho que crescia dentro dela. Aquela criança se tornou seu propósito. Nos momentos mais sombrios, quando o medo e a solidão a cercavam, ela colocava as mãos na barriga e sussurrava: "Você é desejado, você é amado, e eu nunca vou te abandonar." O maior desejo de Ana sempre foi construir uma família baseada no amor. Ela só nunca imaginou que teria que construí-la sozinha. E ainda assim, apesar de tudo, o sonho nunca morreu. Ele simplesmente mudou de forma. Antes que essa história te envolva completamente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você encontrará histórias reais que transformam dor em força. Não perca o próximo capítulo de superação de adversidades que pode mudar a maneira como você vê a vida. Junte-se àqueles que se sentem como você. A parte mais difícil não foi o rompimento em si, foi o silêncio que se seguiu. Depois que Bruno foi embora, Ana esperou por uma mensagem, uma ligação, algum sinal de que ele poderia mudar de ideia ou mesmo apenas verificar ela. Os dias se transformaram em semanas e nada aconteceu. O homem que um dia a fez se sentir como o centro do mundo desapareceu como uma sombra sob a luz do sol. O silêncio era ensurdecedor e isso Ana teve que enfrentar uma realidade avassaladora. Ela teria que fazer isso sozinha. O primeiro obstáculo foi financeiro. Ana nunca teve muito, mas conseguia se virar. Agora, com um bebê a caminho e sem parceiro, ela teve que repensar tudo. Seu salário de professora mal dava para pagar o aluguel. Ela cancelou a academia, começou a deixar de sair para jantar e arrumou aulas particulares à noite para economizar cada centavo. Depois veio o peso social, os cochichos, os julgamentos. Algumas pessoas presumiram que ela tinha feito isso de propósito, que ela tinha armado para um homem rico. Outras eram simplesmente cruéis, oferecendo falsa simpatia enquanto espalhavam fofocas pelas costas dela. O mais difícil foi perder amigos em comum, pessoas com quem ela tinha rido em jantares, planejado noites de jogos. Eles ficaram do lado de Bruno, ou pior, ficaram em silêncio. A própria família de Ana morava em outro estado. Sua mãe oferecia apoio por telefone, mas não podia estar lá fisicamente. Ana começou a se sentir isolada, como se o mundo tivesse silenciosamente se afastado, deixando-a carregar o fardo sozinha. Seu corpo mudou, lentamente e depois de uma vez. Ela sentiu os primeiros chutes do bebê durante uma noite particularmente solitária, sentada em seu pequeno sofá com um cobertor enrolado nos ombros. Ela chorou, tanto de alegria quanto de medo. Alegria por ter uma vida crescendo dentro dela. Medo da vida que teria que criar do nada. Ela começou a vender artesanato online. Pequenos cadernos, cartões comemorativos, bolos, qualquer coisa que pudesse fazer durante as longas horas após o trabalho. Ela leu livros sobre maternidade solteira, participou de fóruns online e assistiu a vídeos sobre dicas para trocar fraldas e fazer orçamento para bebês. Cada passo que dava era motivado por uma mistura de ansiedade e determinação. O desgaste emocional era imenso.
Havia noites em que ela ficava deitada na cama, olhando para o teto, com a mão apoiada na barriga, se perguntando se seria suficiente, se realmente conseguiria, se seu filho cresceria ressentido por não ter um pai, se ela era egoísta por manter o bebê sem a imagem de uma família perfeita. Mas esses pensamentos nunca duravam muito, porque todas as manhãs ela acordava e escolhia lutar. Ela escolhia continuar em frente. Um dia, no meio de um supermercado, ela encontrou uma antiga colega, Maggie Hill. Maggie, uma professora aposentada, sempre gostou de Anna. Ao vê-la, visivelmente grávida e claramente exausta, Maggie insistiu para que tomassem um café. Esse encontro se tornou um ritual semanal, depois uma mentoria. Maggie se tornou um porto seguro, alguém que lembrava Anna de que sua vida não estava acabando, mas simplesmente começando de uma maneira diferente. Com a ajuda de Maggie, Anna aprendeu a construir uma estrutura em meio ao caos. Ela a encorajou a se inscrever em um programa de bolsas de estudo para continuar os estudos e a apresentou a um grupo de mulheres que apoiavam mães solteiras. Anna começou a se sentir menos sozinha, mesmo que o caminho à frente ainda fosse difícil. Quando Pedro nasceu, Anna estava com medo, mas pronta. Ela o segurou nos braços e sussurrou: "Você e eu, filho, nós vamos conseguir." Houve muitas noites sem dormir. Dias em que ela teve que dar aula com vômito na blusa. Manhãs em que Pedro estava com febre e ela não tinha ninguém para ligar. Mas ela continuou em frente. O sonho de Anna de ter uma família baseada no amor não morreu quando Bruno foi embora. Ele se transformou. Em vez de um parceiro para segurar sua mão durante as tempestades, ela permaneceu firme e segurou Pedro nos braços. Em vez de responsabilidades compartilhadas, ela carregava todas elas. Em vez de se deixar levar pela amargura, ela escolheu se enraizar na graça. Cada obstáculo, financeiro, emocional, social, se tornou uma lição. Cada desafio, um convite para crescer e se tornar mais forte. E com cada ano que passava, Anna não estava apenas sobrevivendo, ela estava reconstruindo. Silenciosamente, podosamente. O que Bruno via como um fardo, Anna descobriu que era seu maior presente. Anna não esperava um pedido de casamento naquela noite. Eles tinham saído para comemorar o último negócio de Bruno, pelo qual ele vinha lutando há meses. Ela vestia um vestido azul marinho, simples, mas elegante, e até tinha enrolado o cabelo, algo que raramente tinha tempo para fazer. Bruno tinha feito reserva em um dos restaurantes mais caros da cidade, um lugar com luzes de corda, jazz ao vivo e uma vista panorâmica do centro da cidade. A noite parecia mágica. Entre copos de vinho tilintando e risadas suaves ecoando das mesas próximas, Bruno pegou a mão dela. Ele colocou uma caixa de veludo sobre a mesa. Anna prendeu a respiração. Quando ele abriu a caixa, o anel brilhou mais do que o horizonte atrás dele. "Case comigo", disse ele sorrindo. Ela chorou. É claro que ela disse sim, mas 2 semanas depois, em pé no apartamento que dividiam, com as mãos trêmulas, ela disse a ele que estava grávida. Foi quando a magia desapareceu. Bruno olhou para ela como se ela tivesse dito algo imperdoável. "Tem certeza?", perguntou ele friamente, como se esperasse que ela retirasse o que havia dito. Ela assentiu. O rosto dele endureceu. "Não é o momento certo", disse ele, com voz seca. "Tenho muito em jogo na nova expansão. Investidores, imprensa, tudo. Um bebê não se encaixa nesse quadro agora." Anna piscou. "Mas estamos noivos." Ele exalou profundamente. "Anna, esse não era o plano. Você deveria ter tomado mais cuidado." Essa frase, "você deveria ter tomado mais cuidado", a cortou como uma faca. Ela havia imaginado muitas reações dele, surpresa, medo, até lágrimas, mas não isso. Bruno começou a andar de um lado para o outro. "Se isso vier a público, pode arruinar minha reputação. Trabalhei muito para chegar aqui, não posso ficar ligado a um escândalo." "Um escândalo?"
Perguntou Ana, atônita. Nós vamos nos casar, este é nosso bebê. Preciso de espaço, disse ele. Tempo para pensar. Ele foi embora naquela noite. Não respondeu às mensagens dela. Ignorou as ligações. Uma semana depois, ela recebeu um envelope. Dentro, o anel de noivado, um cheque de $10.000 e um bilhete que dizia: cuide de si. Só isso. Sem desculpas, sem explicações. Apenas uma transação. Como se ela fosse alguém a quem ele pudesse pagar e esquecer. O peito de Ana doía. Ela segurou o anel em uma mão, o cheque na outra, e sentiu o peso esmagador da traição se instalar. Ela não descontou o cheque. No começo, ela ficou em silêncio. Ela pensou que talvez ele fosse cair em si. Talvez ele só precisasse de tempo. Mas então começaram os rumores. Ele a largou porque ela engravidou de propósito. Ela estava atrás do dinheiro dele. Ela o enganou. As pessoas cochichavam nos corredores do escritório e em reuniões sociais. Alguns sorriam para ela e riam quando ela se virava. Seus colegas de trabalho notaram as mudanças. Ana andava com a cabeça baixa, os ombros mais pesados. Ela tentou ignorar tudo. Mas a pior humilhação veio um mês depois, na festa de aniversário de uma amiga. Ana não queria ir. Mas Meg a convenceu a aparecer, nem que fosse para se sentir humana por uma noite. A festa era no loft de um amigo em comum, paredes de vidro, tetos altos, comida de buffet. Quando Ana entrou, várias pessoas ficaram em silêncio. Seus olhos examinaram sua barriga crescente e rapidamente se desviaram. Ela sentiu imediatamente o peso do julgamento deles. Então, Bruno chegou. Ele entrou com confiança, rindo com uma mulher agarrada ao seu braço. Magra, glamourosa, intocada pela realidade. Ele congelou quando viu Ana, mas apenas por um segundo. Em seguida, desviou o olhar, como se ela não fosse ninguém. O coração de Ana batia forte. Ela ficou perto da mesa de petiscos, tentando parecer indiferente, mas suas mãos tremiam. As pessoas começaram a cochichar. Algumas olhavam abertamente. Um homem, alguém que ela mal conhecia, inclinou-se para um amigo e murmurou: então é essa a garota que tentou prender Brooks. Ana ouviu. Ela se virou. Suas bochechas ficaram vermelhas, não de vergonha, mas de raiva. Bruno olhou para a comoção, viu-a e teve a audácia de revirar os olhos. Meg se aproximou de Ana. Vamos embora, ela sussurrou. Você não precisa ficar aqui e aguentar isso. Mas Ana não se moveu. Ela olhou ao redor da sala, observou cada rosto que havia rido pelas suas costas e engoliu em seco. Eu só quero que uma pessoa, sussurrou, diga algo gentil. Ninguém disse. Ninguém. Ela saiu silenciosamente com Meg ao seu lado. Lá fora, no ar frio, Ana finalmente chorou. Não apenas pela dor no coração, mas pela dor de ser tão completamente apagada. Seu amor, sua dor, seu futuro, descartados como fofoca que ninguém se importava em corrigir. Naquele momento, Ana soube que nunca receberia um pedido de desculpas. Nunca teria justiça, nem de Bruno, nem das pessoas que a viram ser destruída e não disseram nada. Mas o que ela poderia ter era seu poder de volta, e ela teria. Só não seria naquela noite. Ana ficou sentada no carro de Meg por quase 10 minutos antes de qualquer uma delas dizer uma palavra. O frio tinha entorpecido seus dedos, mas não era nada comparado ao entorpecimento que se espalhava pelo seu peito. Sua respiração embaçava a janela enquanto ela olhava para as luzes da cidade que passavam, cada uma se confundindo com a seguinte. Sua maquiagem tinha borrado sob seus olhos, e seus ombros estavam caídos pelo peso do que tinha acabado de acontecer. Você está bem? Meg perguntou gentilmente. Ana forçou um aceno com a cabeça, mas não estava. Ela não estava bem quando entrou naquela festa, esperando que talvez, apenas talvez, alguém a visse, não como um problema ou um escândalo, mas como uma pessoa.
Ela não estava bem quando ouviu seu nome ser distorcido em fofocas por pessoas que costumavam cumprimentá-la com calor. E ela definitivamente não estava bem quando Bruno, o homem a quem ela já havia confiado todo o seu coração, olhou para ela como se ela fosse invisível. Não era apenas por ter sido abandonada. Era o apagamento completo de sua história. A maneira como sua dor havia se tornado uma piada. A maneira como sua verdade foi substituída pela versão dele. Uma versão mais conveniente. E ninguém questionou. Ninguém a defendeu. Aquele silêncio doeu mais do que o rompimento em si. Ela se sentia suja. Não no sentido físico, mas como se algo tivesse sido tirado dela. Dignidade, talvez. Ou fé. Não em Bruno. Ela já havia perdido isso. Mas fé nas pessoas. Na ideia de que alguém interviria quando a crueldade mostrasse sua cara. Nos dias que se seguiram, Ana mal falava. Ela fazia tudo mecanicamente. Levantava, comia o que podia, ia para o trabalho. Mas por dentro estava se desintegrando. Toda vez que via seu reflexo, não via uma mulher forte. Via um erro. Era assim que eles a faziam se sentir. Seu corpo, agora carregando inequivocamente uma vida, tornou-se um símbolo de vergonha aos olhos dos outros. Ela podia sentir o julgamento nos supermercados, no ônibus, até mesmo na sala dos professores da escola. Os sorrisos tornaram-se educados. As conversas terminavam quando ela entrava em uma sala. Os convites pararam de chegar. Ana se isolou. Ela cancelou suas contas nas redes sociais. Ela parou de sair. As paredes de seu apartamento se tornaram seu único refúgio. À noite, quando tudo estava silencioso, ela ficava acordada, com a mão na barriga, sussurrando desculpas para seu filho que ainda não havia nascido. Desculpe por ter te trazido para isso, ela disse uma noite, com lágrimas escorrendo pelo cabelo. Desculpe por você não ter um pai que apareça. Sinto muito por não ser mais forte. Mas, mesmo enquanto chorava, havia uma pequena centelha dentro dela. Algo que se recusava a se apagar. Talvez fosse o bebê chutando. Talvez fosse o instinto. Talvez fosse a parte dela que ainda se lembrava de quem ela era antes do anel, antes de Bruno, antes dos rumores. Essa centelha a mantinha viva. Ela começou a escrever um diário, não para anotar compromissos ou metas, mas para registrar as coisas pelas quais era grata. Alguns dias, a lista era curta, apenas a voz de Meg ao telefone ou a sensação do chá quente em suas mãos. Mas ela escrevia mesmo assim. Ela também escrevia cartas para o filho, não para dar a ele agora, mas mais tarde. Cartas cheias de esperança e verdade. Você não é fruto da vergonha, dizia uma delas. Você é a prova de que eu sobrevivi. Ana sabia que não podia reescrever o que tinha acontecido, mas podia decidir como a história seguiria em frente. Ela podia recuperar a narrativa. Não por Bruno, não pelas pessoas que a traíram com o silêncio, mas por si mesma e por Pedro, porque a maior mentira que Bruno disse a ela não era que ele a amava, era que a vida dela estava arruinada por causa do bebê. Ele estava errado. O bebê não era a ruína dela, ele era a razão dela. A humilhação havia deixado feridas profundas, sim, mas, aos poucos, elas começaram a cicatrizar. Não porque o mundo mudou, mas porque Ana mudou. Ela começou a andar com a cabeça um pouco mais erguida, não porque os cochichos pararam, mas porque ela parou de acreditar neles. Ela aceitou mais trabalhos como professora particular, aprendeu a fazer um orçamento preciso e começou a fazer contatos discretamente com outras mulheres, mães, sobreviventes, lutadoras. Ela se apoiou em Meg, permitindo-se pedir ajuda, algo que antes era orgulhosa demais para fazer. E quanto mais ela se abria, mais percebia que não estava sozinha. Havia outras pessoas que haviam sido humilhadas, outras que haviam sido silenciadas, outras que haviam reconstruído suas vidas do nada. Ana não estava destruída. Ela estava se transformando, e o mundo, gostasse ou não, iria ver isso.
A noite da festa sempre seria dolorosa, mas também se tornou a faísca que acendeu uma chama dentro dela. Uma chama que dizia: não serei definida por quem me abandonou. Serei definida por quem escolhi me tornar depois que eles foram embora. 7 anos se passaram, e a cada ano que passava, Ana Oliveira se transformava, silenciosamente, de forma constante e sem pedir permissão a ninguém. A mulher que antes implorava pela atenção de Bruno ou ficava sentada num canto das festas, engolindo a vergonha, tinha desaparecido. Em seu lugar, estava alguém endurecida pela experiência, com os pés no chão pela maternidade e fortalecida pelo simples fato de ter sobrevivido ao que deveria tê-la destruído. Pedro havia se tornado um menino inteligente e alegre de 6 anos que fazia muitas perguntas. Ria alto e amava sua mãe com uma lealdade feroz e descomplicada. Ele não sabia toda a história, ainda, mas sabia que sua mãe era forte e gentil e sempre tinha tempo para contar histórias antes de dormir, não importava o quanto estivesse cansada. Ana nunca buscou vingança. O que ela queria era restauração, não de ninguém, mas de si mesma. Ela havia trabalhado para conseguir um cargo melhor como professora, feito cursos noturnos em liderança educacional e até lançado um pequeno negócio online, criando kits personalizados para crianças. Não era nada espetacular, mas era dela. Foi construído tijolo por tijolo, sem atalhos, sem esmolas e sem Bruno. Então chegou o convite. Chegou por e-mail, entre um boletim informativo sobre material escolar e um cupom para comida delivery. Era para um baile de gala beneficente, um evento organizado por um dos mais novos patrocinadores corporativos da fundação da escola. Ana havia sido indicada por um colega por suas contribuições à educação infantil e seu trabalho inovador com comunidades carentes. Ela hesitou. Galas não eram o seu mundo, mas algo a impulsionou. Não por orgulho, não por vaidade, mas por algo mais profundo. Uma disposição silenciosa. Ela pegou um vestido emprestado da filha de Maggie, arrumou o cabelo com uma das mães de seus alunos e ficou em frente do espelho antes de sair, sem saber se a mulher que a encarava era realmente ela. Ela parecia calma, não perfeita, não polida, mas completa. O local era requintado, lustres dourados, quarteto de cordas ao vivo, luz suave de velas refletindo em copos de cristal. Ana sentiu uma pontada inicial de desconforto, aquele velho instinto de se encolher, mas não o fez. Respirou fundo, ergueu o queixo e entrou. O ar mudou quase imediatamente. As pessoas se viraram para olhar, não com julgamento desta vez, mas com curiosidade. Quem era ela? Não por causa da fama ou da riqueza, mas por causa de sua presença. Ela não forçava isso. Simplesmente a seguia. Ela estava no meio de uma conversa educada com o diretor da fundação quando ouviu a voz, aquela voz. Com licença, Ana. Seu corpo ficou frio. Ela se virou lentamente. Lá estava ele, Bruno Almeida. O tempo não o havia mudado muito. O terno era caro. O cabelo estava perfeitamente penteado. Mas algo em seus olhos, um vazio que ela não havia notado antes, agora a encarava. Ele parecia atordoado, como se tivesse visto um fantasma vestido com confiança. Oi, disse Ana simplesmente. Uau, eu não esperava. Ele começou, mas parou. Você está incrível. Ela deu um pequeno sorriso. Obrigada. Seguiu-se um silêncio constrangedor. Ele olhou ao redor, procurando algo inteligente para dizer. Ela ficou parada, sem se mover. Eu não sabia que você estava envolvida com a fundação, disse ele. Eu trabalho com o distrito escolar, respondeu ela. Somos parceiros em algumas iniciativas de alfabetização. Bruno assentiu lentamente, seus olhos passando por seu rosto, talvez tentando conciliar essa mulher composta com aquela que ele havia deixado para trás. Ouvi falar sobre alguns dos seus trabalhos, ele acrescentou. Você
Fez um ótimo trabalho. O sorriso de Ana não vacilou. Sim, eu fiz. Ele limpou a garganta, olhou para o copo. Escute, Ana. Pensei em entrar em contato. Por muito tempo. Eu lidei com tudo de maneira terrível. Ela inclinou a cabeça. Você acha? Eu sei que sim, disse ele rapidamente. Eu estava com medo, imaturo. Achei que estava me protegendo, mas... Deus, eu te magoei. Eu sei disso. Sinto muito. Era a primeira vez em 7 anos que ela ouvia essas palavras dele. E, no entanto, elas não tiveram o efeito que ele provavelmente imaginava que teriam. Ana não sentiu triunfo, nem satisfação. O que sentiu foi distância. Bruno fazia parte da sua história, sim, mas já não fazia parte dela. Ela tomou um gole da sua bebida e olhou para ele não com raiva, mas com paz. Fico feliz que você tenha percebido isso agora, disse ela. Mas não preciso de nada de você, Bruno. Nem do seu pedido de desculpas, nem seu arrependimento. Não sou a mulher que você deixou. Sou a mulher que se reconstruiu depois que você foi embora. Ele piscou. Ela podia ver as palavras atingindo-o, pesadas e desconhecidas. Ele não estava acostumado a Ana ser quem estava no controle. E ela ainda não tinha terminado. Se em algum momento desta história você sentiu seu coração apertar, respire fundo e deixe um like. Escreva nos comentários o que essa jornada despertou em você. Sua voz é importante e talvez, ao compartilhar, você ajude alguém que está passando exatamente pelo que Ana passou. Bruno ficou ali, em silêncio, como se não soubesse o que dizer a seguir. Pela primeira vez, as palavras não saíam facilmente da sua boca. Ele havia passado anos comandando salas de reunião, persuadindo investidores, fazendo discursos importantes, mas agora, diante da mulher que abandonou, parecia um homem que havia perdido o controle da narrativa. E Ana podia ver isso. Havia uma estranha clareza naquele momento. O homem que antes era tão importante em sua memória, agora parecia pequeno. Não patético, mas menor do que a sombra que ele havia lançado sobre sua vida. Menor do que a dor que ele havia causado. Menor do que a mulher que ela havia se tornado. Antes que qualquer um dos dois pudesse falar novamente, alguém chamou seu nome. O diretor da fundação acenou para ela do outro lado da sala. Eu preciso ir, disse ela com voz calma. Espere. Bruno deu um passo à frente com a voz baixa. Posso falar com você mais tarde? Talvez tomando um café? Ela olhou para ele, não com desprezo, mas com compreensão silenciosa. Bruno, disse ela suavemente, este momento é tudo o que preciso para encerrar isso. Ela se virou e foi embora. Não como uma mulher saindo furiosa, mas como alguém escolhendo seu caminho com graça. Enquanto ela se abria caminho entre a multidão, algo mudou. As pessoas começaram a se aproximar dela, não por curiosidade, mas com interesse genuíno. Uma mulher do Conselho de Educação elogiou seu artigo recente. Um líder local de uma organização sem fins lucrativos pediu suas informações de contato. Um homem de uma editora expressou interesse em seus kits de alfabetização. Ana não se misturava mais à sala. Ela pertencia àquele lugar. E à medida que a noite avançava, ela sentiu isso plenamente pela primeira vez. Ela não estava mais sobrevivendo. Ela estava prosperando. Enquanto isso, Bruno ficava encostado na parede, observando a cena se desenrolar. Ele a viu rir de verdade, com alguém que claramente a admirava. Ele a viu cercada por pessoas que a valorizavam pelo que ela era agora, não por quem ela tinha sido com ele. E pela primeira vez, a realidade do que ele tinha perdido o atingiu. Ele não tinha apenas deixado uma mulher, ele tinha deixado alguém extraordinário. Ana não precisou dizer nada. Sua presença dizia tudo. Você poderia ter feito parte dessa história, mas você foi embora antes que ela começasse. Mais tarde naquela noite, Ana saiu para tomar ar. As luzes da cidade brilhavam ao seu redor e uma brisa fresca acariciava suas bochechas.
Ela apertou o chale e exalou, deixando para trás os últimos fragmentos do passado. Maggie se juntou a ela momentos depois, segurando 2 xícaras de chocolate quente do bar. Bem, disse Maggie com um sorriso, você certamente causou uma boa impressão lá dentro. Ana riu, aceitando a xícara. Eu não esperava nada disso. Você não esperava brilhar? Maggie ergueu uma sobrancelha. Ana, você brilha há anos. Hoje à noite a sala finalmente percebeu. Elas ficaram em silêncio por um tempo, bebendo chocolate quente, ouvindo a música fraca que vinha de dentro. Sabe, disse Ana suavemente, eu achei que vê-lo novamente iria me destruir. Achei que iria desmoronar no segundo em que ele olhasse para mim. Maggie sorriu. Mas você não desmoronou. Ana balançou a cabeça. Não, eu não desmoronei. E esse foi o ponto de virada. Ela não carregava mais raiva. Ela não carregava vergonha. O que ela carregava agora era orgulho. Não do tipo presunçoso, mas do tipo profundo e constante. Do tipo que vem de atravessar o fogo e não deixar que ele te consuma. A partir daquela noite, as coisas começaram a mudar. Não por causa da presença de Bruno, mas por causa da própria luz de Ana. As pessoas começaram a reconhecer seu trabalho. Seus kits de alfabetização ganharam força online. Ela foi convidada para falar em uma conferência local sobre educação. Sua confiança não era forçada, era enraizada. Em casa, Pedro não tinha ideia do que havia acontecido naquela noite. Tudo o que ele sabia era que quando sua mãe o colocou para dormir na noite seguinte, ela parecia mais leve, mais feliz, como se algo invisível tivesse sido tirado de seus ombros. Ele se aconchegou perto dela e sussurrou, você é a melhor mãe do mundo. Ana beijou sua testa. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. E ela falava sério. Aquela noite na gala não foi o auge da jornada de Ana. Era apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo em que ela finalmente se viu da maneira que sempre esperou que outra pessoa a visse. E agora ela não precisava mais dos olhos de ninguém para se validar. Ela via claramente força, dignidade e uma vida que construiu nos seus próprios termos. Na segunda-feira, após a gala, Ana Oliveira acordou ao amanhecer. Pedro ainda estava dormindo, seu pequeno corpo enrolado como uma vírgula sob seus lençóis de super-heróis. Ela o observou por um momento, sua respiração tranquila, o pequeno movimento de seus dedos se contorcendo em um sonho, e sentiu uma onda de gratidão que era quase grande demais para ser expressa em palavras. Ela deu um beijo na testa dele antes de ir para a cozinha. Seu celular vibrou na bancada. 3 e-mails não lidos. Um era do Conselho de Educação. Eles queriam apresentá-la em seu próximo boletim informativo. Outro era do contato da editora que ela conhecera na gala, perguntando se ela estaria interessada em desenvolver uma série de livros infantis baseada em seus kits de alfabetização. Ela ficou olhando para a tela, atônita. Então sorriu, suavemente no início, depois com crescente certeza. Era isso, não um milagre repentino, não um bilhete de loteria, mas a recompensa lenta e constante de nunca desistir. Os primeiros anos após o nascimento de Pedro pareceram como empurrar uma pedra morro acima. E agora ela podia finalmente sentir que estava inclinando para a frente, o impulso mudando a seu favor. Mas nada se comparava ao que aconteceu naquela tarde de sexta-feira. Ana foi convidada para falar em uma conferência do Conselho Escolar, uma reunião de educadores, doadores e formuladores de políticas. Era um evento pequeno, até íntimo, mas importante. Ela estava no pódio, com suas anotações na mão e o público em silêncio expectante. Ela respirou fundo e olhou para os rostos à sua frente. Alguns eram familiares, outros não. Todos observavam. Nunca pensei que estaria aqui, começou ela. Na verdade, houve um tempo em que não tinha certeza se estaria em algum lugar. Ela contou sua história.
Não a versão sensacionalista, nem a que era sussurrada nas festas, mas a verdade. Sobre ter sido abandonada grávida. Sobre recomeçar do zero, com nada além de sua vontade e seu filho. Sobre como cada porta fechada a levou a construir uma nova. Ela falou com clareza, não como uma vítima, mas como alguém que havia sobrevivido a algo e encontrado força nas consequências. Você não precisa de um começo perfeito, disse ela, para criar uma vida significativa. Às vezes, são as rachaduras na sua história que deixam a luz entrar. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio. Então vieram os aplausos, mais longos e mais altos do que ela esperava. As pessoas se levantaram. Algumas enxugavam os olhos. Um homem se aproximou dela depois e disse: "Aquilo não foi apenas um discurso, foi um espelho. Você me fez ver coisas em mim mesmo." Mais tarde naquela semana, a Fundação publicou um vídeo da palestra. Ele se tornou viral, compartilhado não apenas por educadores, mas também por mães solteiras, grupos de defesa e mulheres que passaram por dores semelhantes. Ana começou a receber mensagens de todo o país. Pessoas agradecendo por sua honestidade, sua força, sua história. Foi uma verdadeira tempestade. A mídia local entrou em contato. Um podcast a convidou para uma entrevista. Uma organização sem fins lucrativos de alfabetização ofereceu uma bolsa para expandir seus kits educacionais. Mas, em meio a todo esse alvoroço, Ana permaneceu com os pés no chão. Todas as manhãs, ela ainda preparava o lanche de Pedro. Ela ainda o levava para a escola quando podia. Ainda o ajudava a ler à noite. Ainda beijava seus joelhos ralados. Porque isso sempre foi o centro de tudo. Ele. Um dia, enquanto preparava o jantar, Pedro levantou os olhos do dever de casa e perguntou: "Mãe, você já ficou triste por não ter se casado com meu pai?" A pergunta a atingiu como um vento repentino. Não porque ela não tivesse uma resposta, mas porque ele perguntou com tanta gentileza, com tanta inocência. Ana sentou-se ao lado dele. "Eu fiquei triste", ela admitiu. "Por um tempo, não porque sentia falta dele, mas porque achava que não era forte o suficiente para fazer isso sozinha." Pedro inclinou a cabeça. "Mas você é." Ela sorriu. "Sim, eu sou." Ele assentiu e voltou a colorir, como se precisasse apenas ouvir aquilo em voz alta. Naquela noite, ela abriu seu diário e escreveu: "Meu filho me vê. Isso é suficiente." Uma semana depois, ela foi convidada para um jantar de premiação organizado pela mesma fundação que realizou a gala. Desta vez, ela não estava apenas participando, ela estava sendo homenageada. Ela entrou no grande salão não como convidada, mas como a protagonista. Os aplausos quando ela se aproximou do palco foram estrondosos. Ela não viu Bruno na multidão, mas não precisava ver. Ela não estava mais procurando um encerramento. Não se tratava dele. Este era o seu momento. O reconhecimento de todas as noites passadas, chorando no chão da cozinha. Todas as manhãs em que se arrastou para o trabalho, depois de 2 horas de sono. Todos os momentos em que escolheu o amor, quando o ressentimento teria sido mais fácil. Ela aceitou o prêmio com as mãos firmes. "Construí uma vida a partir de pedaços quebrados", disse ela. "E agora, esses pedaços estão mais fortes porque foram reunidos com um propósito." Ela fez uma pausa, com a emoção subindo pela garganta. Para todas as mulheres que estão assistindo a isso e se sentem invisíveis, que ouviram que é tarde demais, que estão muito destruídas, muito sozinhas, isso é a prova de que a história de vocês não acabou. Vocês não são os danos. Vocês são o desenho. Havia lágrimas na plateia. As pessoas se levantaram. O momento parecia o fim de um ciclo longo e doloroso, mas também o começo de algo ainda mais bonito. Ana não apenas recuperou sua voz. Ela se tornou alguém que os outros podiam ouvir.
em quem podiam acreditar e com quem podiam aprender. Ela não precisava provar nada para Bruno. E doloroso, mas também o início de algo ainda mais bonito. Ana não apenas recuperou sua voz. Ela se tornou alguém que os outros podiam ouvir, acreditar e aprender. Ela não precisava provar nada para Bruno. Ela já havia provado tudo para si mesma. O burburinho em torno do discurso de Ana Oliveira não diminuiu depois daquela noite. Ele cresceu. Clipes circularam online, compartilhados não apenas por educadores e pais, mas também por influenciadores, jornalistas e pessoas comuns que viram nela algo de que precisavam: verdade, resiliência e esperança. Não se tratava mais apenas da história dela. Era sobre quantas pessoas se viam nela. De volta à escola, seus colegas a cumprimentaram de maneira diferente. Eles não estavam apenas impressionados, estavam inspirados. Um dos zeladores, um homem calado que raramente falava, parou-a no corredor para dizer: "Minha irmã criou 3 filhos sozinha. Ela teria adorado ouvir suas palavras." Uma mãe enviou um e-mail para a diretora dizendo que sua filha, aluna da turma de Ana, tinha chegado em casa e dito: "A senhora Bennett é uma heroína." A própria diretora, que antes questionado a capacidade de Ana de conciliar a maternidade e o ensino, agora pedia que ela liderasse um novo programa de mentoria para jovens educadores. Ana não se sentia famosa. Ela se sentia determinada. Mas nem todos assistiram à distância. Sem que Ana soubesse, Bruno Almeida tinha visto seu discurso. Ele apareceu em seu feed social graças a um que o compartilhou com a legenda: "A verdadeira força é assim." No começo, ele passou direto, mas algo o fez voltar e clicar em play. Ele não esperava que isso o afetasse, mas afetou. Cada palavra que Ana dizia era um espelho da pessoa que ele já tinha sido. O egoísmo, o medo, a covardia. Ele se lembrou da noite em que foi embora, da carta que nunca teve coragem de escrever, a criança que nunca conhecera. Ele viu nela tudo o que havia subestimado e tudo o que havia perdido. Uma semana depois, Bruno apareceu em um dos eventos de alfabetização para o qual Ana havia sido convidada a falar. Ele ficou no fundo da sala, sem querer se intrometer, apenas para vê-la novamente. E enquanto a observava falar para uma sala cheia de famílias e crianças, seu peito se apertou. Após o evento, ele esperou do lado de fora. Desta vez, não se aproximou com arrogância. Sem terno e gravata, sem frases ensaiadas. Apenas um homem, sem saber o que dizer. Ana o notou imediatamente. Ela saiu com Pedro, que segurava um balão em forma de animal e contava animadamente sobre o show de mágica que estava acontecendo lá dentro. Bruno prendeu a respiração ao ver o menino. Ele era tão parecido com ela. Pedro virou-se para Ana. "Mãe, quem é aquele homem?" Ela hesitou. "É só alguém que eu conhecia." E com isso, gentilmente guiou o filho em direção ao carro. Bruno não a chamou. Não correu atrás dela. Sabia que não tinha o direito. Mais tarde naquela noite, Ana sentou-se na borda da cama de Pedro enquanto ele adormecia. Ela pensava em Bruno, não com raiva, nem com saudade, mas com uma clareza que levou anos para conquistar. Ela não precisava dele para se sentir válida. Sua vida já era plena, seu filho era amado, sua carreira estava florescendo. Seu nome era dela novamente. O que Bruno pensava agora era irrelevante. Mas o mundo notou novamente. Só que, dessa vez, não por sua riqueza. Em entrevistas após o discurso de Ana, as pessoas começaram a juntar as peças. Alguns repórteres descobriram conexões antigas. Os rumores sobre quem era o homem voltaram, e dessa vez não eram gentis com ele. Artigos com títulos como "A mulher que ele deixou para trás" e "Como ela se ergueu mesmo assim" ganharam força. Bruno foi questionado uma vez em uma entrevista sobre Ana. Ele fez uma pausa, olhou para baixo e disse: "Ela merecia alguém melhor do que eu." Era a verdade.
Enquanto isso, Maggie Hill, a mulher que ficou ao lado de Ana durante todas as tempestades, observava tudo com orgulho. Ela costumava brincar. Sempre soube que você causaria impacto, garota. Não esperava que se tornasse uma força avassaladora. Ana ria quando ela dizia isso, mas sabia que era verdade. Até mesmo seus velhos amigos, aqueles que haviam desaparecido após o rompimento, começaram a entrar em contato. Alguns se desculparam sinceramente. Outros apenas tentaram se reconectar agora que seu nome tinha algum peso. Ana foi educada, mas cautelosa. Ela havia aprendido da maneira mais difícil em quem confiar. Ainda assim, as reações mais poderosas não vieram das pessoas que agora conheciam seu nome. Vieram daquelas que não conheciam, mulheres de cidades pequenas, mães que tinham sido humilhadas, professoras que se sentiam invisíveis. Adolescentes que escreviam para ela, dizendo que sua história lhes dava força para sair de um relacionamento tóxico, para se expressar, para acreditar em seu valor. E toda vez que Ana lia uma dessas mensagens, ela se lembrava daquela versão de si mesma, a que estava encolhida no chão, no escuro, duvidando que algum dia conseguiria se levantar. Ela queria poder voltar no tempo e sussurrar para aquela menina: um dia, o mundo ouvirá sua voz, e será melhor por isso. Em casa, Pedro começou a entender mais. Ele fazia perguntas. Ela respondia com sinceridade, mas com delicadeza. Ele sabia que seu pai tinha ido embora. Ele também sabia que era amado, que era profundamente amado, que sua mãe nunca tinha desistido dele, nem por um segundo. E uma noite, enquanto liam livros debaixo das cobertas, Pedro olhou para ela e disse: quando eu crescer, quero ser como você, corajoso. Ana sorriu com o coração cheio. Você já é. Os aplausos da gala haviam se dissipado. O prêmio estava em uma prateleira. As menções na notícia acabariam parando, mas a mudança em Ana, essa era permanente. Ela se tornara algo inabalável, não apenas uma mãe, não apenas uma sobrevivente, mas uma mulher que transformou a humilhação em esperança. E ao fazer isso, ela não apenas se ergueu, ela trouxe outras pessoas com ela. Há algo poderoso na dor quando ela não vence. A história de Ana Oliveira não é apenas sobre desgosto, traição ou a luta da maternidade solteira. É sobre o que acontece quando uma pessoa escolhe não deixar que o pior dia de sua vida defina a vida inteira. É sobre o processo silencioso e sem glamour da cura. Não em saltos dramáticos, mas em escolhas cotidianas. Acordar, aparecer, recusar-se a desistir. Sua jornada nos lembra que a força muitas vezes não se parece em nada com o que esperamos. Não é barulhenta, não é chamativa. Às vezes, parece uma mãe cansada segurando seu bebê chorando enquanto responde e-mails. Às vezes, parece estar sentada sozinha em uma peça da escola, aplaudindo com orgulho, mesmo quando não há mais ninguém lá. E às vezes, parece entrar em uma sala cheia de pessoas que antes te menosprezavam e manter a cabeça mais erguida do que nunca. Ana não revidou com raiva ou vingança. Ela revidou com crescimento. Ela não expôs Bruno. Ela não buscou retaliação pública. Em vez disso, ela permitiu que sua vida falasse mais alto do que qualquer acusação jamais poderia. E foi isso que fez as pessoas ouvirem. Há também uma mensagem mais profunda aqui, uma que fala a qualquer pessoa que já se sentiu abandonada, silenciada ou desprezida. Você não é o que outra pessoa fez com você. Você é o que você escolhe se tornar depois disso. Ana não era apenas uma mulher que foi abandonada. Ela era uma mulher que permaneceu presente, permaneceu forte, permaneceu comprometida com seu filho e consigo mesma. E por meio dessa firmeza, ela redefiniu o que significava ser suficiente. Sua história desafia a ideia de que precisamos da validação daqueles que nos magoam. Ela nos mostra que a redenção nem sempre vem do reconhecimento dos outros de que estavam errados,
mas do nosso reconhecimento de que estávamos certos em acreditar em nós mesmos o tempo todo. E talvez o mais importante, a jornada de Ana é um chamado para ver aqueles que muitas vezes são invisíveis. As mães solteiras que mantêm tudo funcionando com pouquíssimo sono. As mulheres que estão reconstruindo a partir de uma confiança quebrada. As pessoas que não estão pedindo aplausos, apenas dignidade. Porque quando olhamos de perto, vemos que força não é nunca cair, é levantar-se com tanta graça que os outros começam a acreditar que também podem se levantar. A vida de Ana se tornou sua resposta. Não apenas para Bruno, mas para um mundo que duvidava dela. Ela não apenas sobreviveu, ela se transformou. E ao fazer isso, ela deixou para trás mais do que uma história. Ela deixou um legado. Nos meses que se seguiram ao seu discurso viral e ao crescente reconhecimento, Ana Oliveira continuou fazendo o que sempre fez, servindo, ensinando e criando seu filho com graça. Mas agora, o mundo começou a abrir portas que ela pensava estarem fechadas. Ela recebeu uma oferta para um cargo no conselho de uma organização sem fins lucrativos de educação nacional, onde poderia influenciar programas destinados a empoderar mães solteiras por meio da alfabetização e da formação profissional. Ela aceitou, não pelo título, mas pela chance de garantir que outras mulheres não se sentissem tão sozinhas quanto ela se sentira. Seu pequeno negócio de alfabetização online floresceu e se tornou uma plataforma respeitada. Escolas de todo o país começaram a encomendar seus kits e começou a receber convites para palestrar em conferências, universidades e encontros sobre empoderamento feminino. Sempre contava a verdade, não a versão polida e conveniente, mas a verdadeira. Porque era isso que fazia as pessoas acreditarem nela, era isso que tornava sua história importante. Em casa, a vida continuava humilde. Ana ainda preparava o lanche de Pedro todas as manhãs. Ainda deixava bilhetes em sua mochila com desenhos engraçados e pequenos lembretes de que era amado. Pedro, agora com 7 anos, começou a contar às pessoas que sua mãe ajudava crianças e também consertava um pouco o mundo. E talvez, à sua maneira discreta, ela estivesse mesmo. Maggie Hill, que apoiou Ana desde o início, agora observava a distância com o orgulho de uma mãe. Era frequentemente vista nas palestras de Ana, de braços cruzados, queixo erguido e radiante. Um dia, Ana surpreendeu-a ao reconhecer publicamente Maggie como a razão pela qual nunca desistiu. Ela acreditou em mim quando eu mal me reconhecia, disse Ana a uma sala cheia de ouvintes. Maggie chorou naquela noite, lágrimas verdadeiras, sem vergonha. Quanto a Bruno Almeida, ele desapareceu dos holofotes. Seu negócio sobreviveu, mas algo havia mudado. Ele deixou de ser o homem que sempre era visto e começou a se tornar o homem que observava silenciosamente. O homem que percebeu tarde demais que algumas perdas não são recuperáveis, porque nunca foram sobre dinheiro, mas sobre caráter. Ana nunca falou mal dele publicamente. Ela não precisava. A vida que ela construiu falava mais alto do que qualquer coisa que ela pudesse dizer. E um dia, anos mais tarde, quando Pedro tinha idade suficiente para fazer perguntas mais profundas, ela contou-lhe tudo. Não para magoá-lo, mas para honrar a verdade. E quando ela terminou, ele não olhou para ela com piedade ou raiva. Ele olhou para ela com admiração. Você não desistiu de mim, disse ele. Nunca poderia, respondeu ela sorridente através das lágrimas. E foi isso, a peça final. Ana Oliveira foi abandonada, humilhada, apagada. Mas no final, ela se tornou inesquecível. Se a história de Ana tocou seu coração, respire fundo e pergunte a si mesmo: quantas pessoas passam por nós todos os dias lutando batalhas silenciosas, reconstruindo-se após um desgosto, carregando fardos sozinhas, provando seu valor em um mundo que se recusa a vê-las?
Esta história não é apenas sobre uma mulher que foi abandonada. É sobre uma mulher que escolheu se levantar quando o mundo tentou mantê-la no chão. E em algum lugar por aí, alguém que você conhece, talvez um amigo, um colega de trabalho, talvez até você, está passando por algo semelhante. Então, aqui está o que queremos que você faça. Deixe um comentário abaixo contando-nos qual parte da jornada de Ana mais te emocionou. Foi o momento em que ela se ergueu na gala? A maneira como ela nunca desistiu de lutar pelo filho? Ou talvez a forma como ela enfrentou o passado sem amargura? Se esta história te lembrou da sua própria força ou da força de alguém que você ama, comente, eu também me levanto. E deixe sua voz se juntar a um coro de outras pessoas que se recusam a ficar em silêncio. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que não está sozinho, que a história dele ainda importa e que o valor de ninguém é definido por pessoas que não conseguiram enxergá-lo. E não se esqueça de inscrever-se no nosso canal para ver mais histórias como esta. Histórias que inspiram, desafiam e curam. Ana não precisava de vingança, ela precisava de respeito. E no final, ela não apenas conseguiu isso, mas tornou-se a razão pela qual outras pessoas acreditam que também podem conseguir. Faça parte desse movimento, porque talvez a próxima história que contarmos seja a sua.